Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muita alegria nessa sexta-feira. Que bom, mais uma sexta-feira chegou. Tem gente que gosta de uma sexta. Ai, ai, ai. Dia 18 de maio, meus amigos. É sempre com muita alegria, né, que desejamos muita luz, paz, né, muito amor aí ao seu coração, à sua vida e que você aproveite bem, com certeza, o seu final de semana. Meus amigos, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto que com certeza diz respeito a todos nós. A nossa necessidade de devolver ao mundo o tanto que nós recebemos. Trabalho voluntário, fazer o bem, fazer a diferença na vida de quem nos rodeia. Já pensou nisso? Você já é um voluntário? Você já dedica horas da sua vida, do seu tempo, a aliviar a dor alheia, a auxiliar alguma causa nobre que toque o seu coração ou não? Você é daquelas pessoas que ainda ouve, acha bonito, elogia quem faz, né, deseja coisas boas, mas ainda não se movimentou. Ou você acha que isso é besteira, bobagem, tem que fazer trabalho voluntário nenhum, isso é tudo função dos governos, e os governos é que têm que resolver o que eles têm que resolver. Qual que é a sua visão a respeito? Bem, a pílula do nosso amado Evangelho tem uma visão muito clara a esse respeito. Fazer um trabalho social é trabalhar em função do próprio autoequilíbrio. A caridade terapia, gente, nos ensinada por Jesus, relembrada pela espiritualidade superior e reforçada pela ciência moderna através da laborterapia, prática altamente recomendada, né, de maneira terapêutica, todo ser humano que queira ter uma vida muito mais nobre, mais centrada e mais feliz, sem dúvida alguma é um bem que a gente não faz para o outro, está fazendo para si. Eu acho tão engraçado, sinceramente, quando eu vejo algumas pessoas, né? Às vezes a pessoa se sente até cheia e fala, eu faço trabalho tal, eu ajudo a instituição tal. Às vezes muito mais preocupada em aparecer com o ego inflado, quando na verdade ela esquece que ela não está ajudando a instituição tal, ela está se ajudando através da ajuda à instituição tal que ela está mencionando. Porque quando nós fazemos o bem a quem nos rodeia, somos nós que recebemos. Vai dizer que não. Quem faz o bem de verdade, gente, de maneira desinteressada, se sente tão feliz. Não é gostoso quando você vai visitar uma criancinha que está precisando de ajuda, uma família que às vezes não tem nenhum mantimento, e você vê aquelas pessoas te agradecendo, pedindo a Deus por você? Sabe, você saber que de alguma forma você fez a diferença, talvez na vida de alguém que está no hospital, que não pode receber visitas, ou não tem ninguém para visitar, e você estava lá visitando. Imagina a paz que traz no coração ajudar uma ONG que cuida de animais abandonados e que de repente, ao invés de deixar as ruas repletas desses animais, né, cuidam dos animaizinhos até que eles sejam adotados, né, cachorrinhos, gatinhos e outros por seus respectivos tutores, né, e consequentemente vai fazer a vida dessas pessoas mais felizes, os animais também. Eu tenho certeza que essas pessoas que trabalham de maneira generosa, voluntária, ficam tão bem. Por quê? Porque elas sentem que fizeram sua parte. Então, meus amigos queridos, nosso grande convite para você nessa sexta-feira é que você ame. Mas não só ame quem está do seu lado na sua família, mas faça um pouquinho mais, não é? Que a gente possa se questionar: onde é que eu posso fazer a diferença hoje? Qual instituição que eu posso ajudar agora? De que forma que eu posso me comprometer com o bem do meu semelhante? Você pode ter certeza que o que não faltam são instituições para auxiliar. Daqui a alguns dias, nós vamos começar uma sequência profunda de divulgação de várias instituições, para que todos nós possamos ajudar. Vai ter instituição que o Instituto Namastê está apoiando na Europa, né, para cuidar de refugiados. Tem instituições que o Instituto Namastê está apoiando para auxiliar você que quer estar aí na Europa também, que vai ajudar pessoas que, né, cuidam de andarilhos nas ruas. Tem instituição que cuida de crianças com deficiência cerebral, algum tipo de paralisia, aqui em Minas Gerais, que você vai poder auxiliar. Tem instituições que auxiliam outras pessoas, né, em situações de grande risco após calamidades públicas, que você também vai poder auxiliar. Nossa, tem muita coisa boa que a partir de agora a gente vai começar a sugerir a vocês, e que se você estiver realmente disposto, disposta a auxiliar e a servir, independente da sua religião, você vai
vai ter com certeza um caminho direcionado para você doar, seja seu tempo, seu amor, sua atenção, seja sua aprendizagem. Muitas vezes, claro, nós vamos pedir que você doe algum recurso para as instituições. E o mais importante é isso: você vai visitar a instituição, você vai conhecer a realidade de cada instituição, você vai poder conversar com os dirigentes de cada instituição para saber exatamente quantas pessoas maravilhosas, meus amigos, existem ao nosso redor, que de maneira totalmente desprendida, despretensiosa, trabalham pelo bem comum. São os verdadeiros heróis da vida moderna. Verdadeiros heróis, né, que se sacrificam, porque todos eles têm família, têm que trabalhar também para se autossustentar, mas tiram horas e horas a fio, né, das suas vidas todos os dias, alguns praticamente todos os dias, outros algumas vezes na semana, para poder sustentar instituições que cuidam de várias pessoas em estado de necessidade, ou que ajudam outros seres humanos ou outros seres criados por Deus que precisam ser auxiliados. E aí? Você prefere fazer parte do time que só se queixa e reclama da vida? Ou prefere fazer parte desse time maravilhoso que trabalha, que ajuda, que age de maneira nobre, que apesar dos problemas que tem, não perde uma só oportunidade de servir? O que você acha? Quer começar? Então, vou te dar uma chance, hein? Ou quem vê pensa, né, gente? Eu tô brincando. Eu quero te pedir, isso sim, uma oportunidade. Se você quiser participar, né, da nossa equipe de tradutores, hoje nós temos centenas, gente, de tradutores da Pílula do Evangelho. Você sabe, a Pílula do Evangelho, ela está em mais de 130 países. Então, são muitos idiomas diferentes. Nós precisamos de alguns, né, que possam se dedicar um pouquinho para nos ajudar a traduzir as pílulas do nosso amado Evangelho, né, para o alemão, para o espanhol, para o inglês e outros idiomas que está descrito nesse banner que a gente está divulgando para vocês. E também, claro, sempre a transcrição das pílulas para o português. Porque se tiver muitos tradutores, não vai pesar para ninguém e todo mundo consegue ajudar de alguma forma. Então, esse já é o nosso primeiro convite para vocês. Mas, além desse, aguarde, que virão muitos e muitos outros a partir de agora. Então, além da gente falar do Evangelho, refletir do Evangelho, nós queremos também, com todo amor, carinho, apontar caminhos práticos para que você, no seu dia a dia, possa doar horas preciosas para sua alma brilhar ainda mais, auxiliando outros a se recuperarem das suas dificuldades. Que Deus nos abençoe, que o Pai Celestial nos ilumine com essa alegria, não é verdade, gente? De ser a mão que doa, ao invés de estar do outro lado, na mão daquele que necessita. Afinal, a gente nunca sabe do dia de amanhã. É ou não é? Então, que Deus te abençoe. Aproveite bastante a sua sexta-feira, você já sabe. Mais tarde tem a pílula noturna do nosso amado Evangelho. Você pode mandar suas perguntas no inst.ricardomeli. Agora tem vídeo novo, né? Vídeo novo com perguntas e respostas no YouTube. Já divulgamos ele ontem à noite nas pílulas noturnas e estamos compartilhando novamente com você na descrição aqui do tema de hoje. Tomara que vocês gostem, fique à vontade para colocar sua opinião e se inscrever também lá no canal do YouTube do Instituto Namastê. Fiquem com Deus, luz e paz, e você já sabe, hein? Vamos amar um pouco mais o nosso mundo, doar só um pouquinho, gente. Já vai fazer uma diferença tão grande para as nossas vidas e para a humanidade toda. E até breve, meus queridos amigos. Até muito, muito breve.